Olá, amigos. Hoje nós vamos falar sobre os esforços simples que atuam nas estruturas, internamente nas estruturas. Então vamos imaginar o seguinte, que a gente tenha este corpo submetido a um conjunto de forças externas. Isso aqui é uma batata, né? Esse negócio da batata, essa história da batata já vem há muitos anos, porque representa uma figura, um sólido irregular. Então é uma batata mesmo, submetida a uma série de ações externas. Então, se a gente quiser estudar o que está ocorrendo internamente, a gente vai fazer uma seção transversal nessa batata e vai destacar duas partes dela. Todas as forças que estão atuando na esquerda da batata, elas vão gerar uma resultante e um momento resultante, que vai equilibrar as outras ações que estão atuando desse lado. E a resultante e o momento resultante deste lado vai atuar na da esquerda. Então, se a gente fizer isso agora, fizer um desenho, nós teríamos aqui, por exemplo, uma batata. Eu vou simbolizar assim uma seção interna, só para mostrar que isto é volumétrico. Nós teríamos alguma coisa desse tipo. E aqui nós teríamos os apoios, por exemplo. Não interessa aqui qual é o grau desses apoios, se é do primeiro gênero, do segundo, terceiro, não interessa. Então, essa batata está submetida a uma série de ações externas, todas as direções e sentidos, e aqui nos apoios nós vamos ter o que vai equilibrar aquilo ali. Uma direção também qualquer. Nós teríamos uma reação em A e uma reação em B. Pois bem, isso aqui forma um sistema em equilíbrio. Como eu mostrei aqui na batata, quando eu separo esta batata, as duas partes da batata, nós vamos ter, eu vou desenhar aqui um lado da batata, somente um lado. Tá o apoio, então as forças desse lado. E aqui nós vamos reduzir a um ponto, ao centro de gravidade dessa área, nós vamos reduzir a força resultante, quer dizer, a resultante da força e o momento resultante. Nós teríamos então um vetor força e um vetor momento, uma direção qualquer no espaço. É um momento. Do outro lado, nós teríamos a outra metade ou a outra parte da batata, onde a resultante, que nós temos o sistema de forças, o apoio, etc., né? Esqueci de colocar aqui o RA, aqui o RB. Nós teríamos o momento resultante se opondo a este. O momento resultante a gente simboliza com um vetor de seta dupla para diferenciar da força. E a força resultante, ou a resultante, eu vou até chamar de R aqui, a resultante. Então, quando eu junto essas duas partes, esse momento resultante se anula com esse, essa força se anula com essa. Tá? Então, este conjunto de forças externas está aplicado naquela parte do bloco da batata. E esse conjunto de forças está aplicado aqui. Ok? Pois bem, vamos pegar aqui para a gente entender bem direitinho agora o seguinte. Vamos pegar essa parte aqui da batata.
Vamos trabalhar inicialmente só com a resultante. Então esta resultante, se aqui for o eixo longitudinal dessa batata, eixo X, por exemplo, que é comum ser dessa maneira, nós teríamos essa componente que é a componente normal, ou seja, a componente da força que está na direção do eixo que é perpendicular. Nós temos aqui a resultante, né? A resultante está aqui. Então nós fazemos uma decomposição, que é a força normal, perpendicular ao plano da seção, e uma outra força que está no plano da seção, tá? Que seria a força cortante. Então nós teremos a força normal e aqui a força cortante. Vou chamar de V, né? Aqui é N e aqui é V, que é a seção transversal. Aqui é o eixo X. A mesma coisa está ocorrendo do outro lado. Não vou mais desenhar a outra parte da batata. Se a gente olhar de frente, agora eu vou pegar e vou olhar a figura assim. Então, a nossa figurinha está aqui, ó. Então, nós temos o G, o centro de gravidade, o eixo X e a força normal que está atuando aqui. Seja ela de compressão ou tração, aqui no caso é tração, né? Porque está saindo da seção. Então, nós temos a força normal e temos uma componente que está contida no plano dessa seção, que é o V, a força cortante. Só que a gente costuma transformar essa força vertical que está atuando numa direção qualquer em outras duas direções preferenciais, em outros dois eixos que a gente conhece. Por exemplo, aqui é X, aqui é Y e aqui é Z. Então esse aqui seria o eixo Y, aqui seria o eixo Z. Então nós temos aqui VY e VZ. Então pronto, a força, a resultante, ela gerou uma componente na direção perpendicular ao plano da seção e uma outra componente contida no plano da seção. Essa componente contida no plano da seção, a gente fez as componentes, determinou as suas componentes na direção de dois eixos conhecidos, formando o triedro com o qual a gente costuma trabalhar. Pronto, então aqui nós temos que a resultante foi decomposta numa força normal e em duas forças tangenciais na seção, que são as forças cortantes. Da mesma maneira, nós vamos fazer para o momento resultante. Então está aqui a nossa seção. Está aqui o nosso eixo X e está aqui o nosso momento resultante. Vetorzinho de seta dupla. Que nós vamos pegar e decompor também esta força, ou este momento, desculpe. Vamos decompor este momento na direção do eixo longitudinal. Este momento passa a ser um momento torsor e decompondo no plano da seção, ele vira outro momento que é o momento fletor. Então este momento que tem uma direção qualquer, vira um momento torsor e um momento fletor. Momento fletor tem o seu vetorzinho de seta dupla contido no plano, ao exemplo do esforço cortante, e o momento torsor tem o seu vetor perpendicular ao plano, a exemplo do esforço normal. Se eu olhar essa figurinha de frente agora, nós podemos fazer a mesma analogia. Aqui nós temos o nosso eixo Y, o eixo Z, e na perpendicular nós temos o eixo X. Então, nessa direção aqui nós já temos o torsor.
Este momento aqui, ele agora vai ser decomposto. Um momento Z e num momento Y. Pronto, nós temos aí então 6 componentes aí. 3 de momento e 3 de força. No plano, logicamente, que a gente vai restringir para três situações. Tá? Então, cada componente dessa daqui é responsável por um movimento da seção transversal. Então, se eu pegar, por exemplo, eu peguei uma fatia, peguei 2 fatiazinhas de uma caixa como essa daqui. Eu seccionei a caixa, tá? E peguei as 2 seções que inicialmente estão paralelas e nós vamos ver como essas seções vão trabalhar de acordo com a solicitação interna que está ocorrendo ali dentro daquela batata ou dentro daquele bloco. Então a gente tem as 2 seções transversais, planas, paralelas entre si. Quais são os movimentos de responsabilidade das solicitações normais? Quando essas 2 seções normais se afastam, paralelas a si mesmo, se afastam na direção do eixo longitudinal, nós temos aí uma força normal. Se essas seções estão se afastando, nós temos aí uma força normal de tração, está tracionando a peça, está tracionando a barra. Se a força normal for de compressão, estas 2 seções estão se aproximando, temos aí uma força normal de compressão. Essas forças, normal de compressão e de tração, elas recebem um sinal. Quando a força normal for de tração, ela é positiva. Quando a força normal for de compressão, ela é negativa. Isso é convencionado. Tá? Em outras literaturas, em outras línguas, isso pode ser diferente. Mas aqui para nós foi convencionado dessa maneira. Então, repetindo, força normal de tração, força normal de compressão. Quando eu tenho essas 2 seções também, o que é que pode ocorrer na direção vertical e na direção horizontal? Essas 2 seções elas podem deslizar uma em relação à outra, tanto na horizontal como na vertical, isso no espaço. No plano, ela se desloca apenas numa direção, na direção vertical, geralmente na direção vertical. Esse esforço simples, responsável por este movimento, chama-se esforço cortante. Hoje, a simbologia disso é a letra, nós utilizamos a letra V para representar a força cortante. Mas não tem nenhum pecado se usar o Q, ou FC, qualquer coisa que simbolize isto, ok? Então, a força cortante. Depois nós temos o que está relacionado com o momento resultante. Então, nós temos 2 seções aqui, voltamos aqui para as 2 seções planas, paralelas entre si. Quando o carregamento atuar, a ação externa atuar, essas 2 seções giram em torno de um eixo contido no plano da seção, uma linha chamada de linha neutra, o eixo neutro, que é o eixo que divide a região comprimida da região tracionada. Então, quando eu faço isso, é bastante intuitivo, a gente está vendo que essas 2 seções estão se aproximando, então está sendo comprimida, e essas 2 aqui de baixo estão se afastando, está sendo tracionada. Isto é de responsabilidade do momento fletor. Se a gente tomar, por exemplo, esta situação aqui e fazer com que esta barrinha que antes estava na horizontal e essas seções que estão representadas por essas linhas aqui em preto, quando o carregamento atuar, dá para a gente ver perfeitamente que a parte superior está sendo comprimida, porque a distância entre 2 linhas dessa está diminuindo. E a parte inferior,
ou a região inferior, ou o banzo inferior, está aumentando a distância entre as duas linhas, portanto está tracionado. Mas não é sempre desse jeito, pode ocorrer o contrário, pode ocorrer isso. Eu tenho tração na parte superior e compressão na parte inferior. Então, isto é de responsabilidade do momento fletor. A outra componente do momento é o momento torsor, que está na direção do eixo da barra. Então, eu tenho aqui o eixo da barra e essa barra vai girar em torno desse eixo. Então, a gente vê que essas linhas horizontais e as próprias seções marcadas por essas linhas paralelas, elas vão empenar. Dá para a gente ver perfeitamente isso. Então, isto é de responsabilidade do momento torsor. Então, nós temos, recapitulando aqui, duas seções planas que vão ter estes movimentos. Movimento de afastamento, de aproximação, movimento de corte, movimento de flexão e movimento de torção. Então, internamente, em cada pontinho da barra, nós vamos ter esses esforços simples, que a gente pode determinar com bastante facilidade. Mas antes da gente determinar esses esforços simples, assim, de um modo ao longo de todo o eixo da barra, nós vamos aprender a calcular as reações de apoio, ou seja, as forças externas que estão lá no apoio, que se opõem, de uma certa maneira, com as forças externas, as ações externas, formando um conjunto em... Pois bem, amigos, se vocês gostaram, deixe seus comentários, compartilhem com seus amigos e se inscreva no canal. Forte abraço!